Gostaria de convidar para que tome lugar no palco, a fim de moderar as atividades desta primeira mesa, por favor, venha ao palco Júlio Viziac. Por favor, o Júlio está chegando, é repórter especial da Folha de São Paulo, atua necessariamente nos bastidores da economia e de política. Júlio, seja bem-vindo, fique à vontade, é uma alegria tê-lo neste palco. Gostaria de convidar, senhoras e senhores, aqui para que o acompanhe no palco, também o diretor de Planejamento e Pesquisa do DENIT, por gentileza, Luiz Guilherme Rodrigo de Mello. Venha ao palco, por favor. Queremos convidar também para que venha ao palco o diretor de Projetos Estratégicos Globais, Júlio Urzua. Por gentileza, queira vir ao palco. Pedindo também que compõe este palco o superintendente da ANTT, Roger da Silva Pegas. Por favor, queira também tomar o seu lugar no palco. E, igualmente, convidar o gerente de desenvolvimento operacional da Eco Rodovias. Por favor, Igor Freitas Barros, queira também vir ao palco, por gentileza. Senhores, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade, se acomodem. Senhor moderador, para a condução dos trabalhos, o senhor tem a palavra. Prazer estar aqui, agradecer o convite da BCR para mediar esses debates. Agradecer a presença de todos aqui. Vamos começar com o Júlio. Júlio Urzua, eu queria saber o que é o IRAP exatamente, para quem não conhece, se você pudesse dar um breve resumo do que é o programa e como ele pode impactar a segurança das rodovias. Então, obrigado. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui no Congresso. Obrigado pelo convite também aos organizadores. Então, o IRAP é uma instituição internacional sem fins lucrativos. Estamos trabalhando já em distintos países há mais de 20 anos. O IRAP nasceu basicamente na Europa como uma necessidade de poder medir os níveis de segurança viária dos trechos de rodovias. Depois a metodologia se estendeu para outros países e aqui no Brasil e América Latina estamos uns 5 anos que estamos já começando e bailando as rodovias. Também gostaria de dizer que a IRAP é uma instituição garantidora de uma metodologia. Nós, como instituição, não aplicamos a metodologia do IRAP, nem fazemos medições, nem de segurança viária, nem também com veículos, nem também fazemos processamento de informações. Toda a metodologia do IRAP ela é aplicada por empresas de engenharia que elas obtêm uma acreditação para poder aplicar a metodologia nas distintas etapas. Não só empresas, sino também engenheiros e profissionais. Então, a gente entrega acreditações através de um sistema de credenciamento e essas pessoas podem aplicar essa metodologia de acordo a um padrão internacional. São quantos países hoje? A gente tem feito projetos em mais de 100 países. Sim. Luiz Guilherme, como está sendo a implantação do IRAP nas rodovias federais, tanto nas administradas pelo DENIT, quanto nas concedidas? Bom, primeiro agradecer a participação, e é um tema para nós muito relevante, importante, e aí só recapitulando, né, a metodologia ela foi apresentada ao DENIT aí lá pelos anos de 2014, 2015 aproximadamente. O Banco Mundial trouxe uma proposta, né? Na época o DENIT estava em plena início de um grande programa que foi o BR Legal, o primeiro pacote de licitação que nós fizemos. E acabou que naquele momento a gente não absorveu de fato, né? Iniciou alguns testes preliminares, né? Algumas avaliações preliminares, mas de fato ele não foi implementado com muita força no DENIT. Eu tive uma breve passagem na EPL, né? E a gente fez algumas proposições, inclusive quando do início das modelagens das novas concessões. E um dos pilares que nós pedimos para o IFC foi introduzir a proposta de colocar o IRAP também dentro das modelagens das concessões. Isso vem se concretizando, né? Então, quando eu retornei ao DENIT em 2019, um dos pilares que nós colocamos dentro da autarquia foi, de fato,
implementar e conseguir concretizar e sedimentar essa tecnologia, né, esse método dentro do Brasil de uma forma mais concreta. E então fizemos uma leve adaptação aos nossos processos de levantamento da malha e conseguimos já fazer uma grande etapa, que estamos, né, na fase de classificação de toda a malha de rodovia federal sob responsabilidade do DENIT, para aplicar a metodologia do IREP. Então, assinamos um acordo junto ao IREP, né? A gente então tem a marca Brasil REP aqui no país, e a ideia é a gente sempre fomentar a aplicação da metodologia, não só nas rodovias federais, não só nas rodovias concedidas ou a privatizar, né, futuramente, mas também nos estados, né, e municípios que também vêm já tendo experiências de sucesso no uso da metodologia. Então, a ideia foi tentar, de fato, concretizar a ciência, né, o método no país, até por termos mais de 100 países já aplicando esse mesmo método. Então, é importante que, no final de novembro, provavelmente, a gente vai ter a nossa malha 100% já classificada. Hoje a gente está com aproximadamente aí 70% da malha classificada. E aí vai ser interessante que, no final, a gente vai ter uma fotografia, né, de como estão as rodovias federais. E o interessante é que qualquer pessoa que conhece a metodologia em qualquer lugar do mundo, ela vai perceber como o Brasil está no âmbito de rodovia federal, considerando a classificação da metodologia. Ou seja, a gente está meio que globalizando o conhecimento das rodovias no país para o mercado lá fora. E isso tudo vai ser um grande projeto de apresentar a quem tem responsabilidade pela política pública, que no caso é o Ministério da Infraestrutura, um grande programa, né? Depois da classificação, a gente vai fazer a montagem do plano de investimento, e com esse pacote de avaliação, né, de propostas que serão montadas por nós, a gente vai conseguir criar metas, priorizar e criar metas anuais, né, para a aplicação da metodologia, para, no fundo, salvar vidas, né, que o método ele visa isso, né, salvar vidas, né. Basicamente, Você poderia, resumidamente, dizer como funciona exatamente? Porque assim, é uma espécie de mapa, né, dos riscos potenciais de cada rodovia. Exatamente. Né? Ao contrário de uma ação reativa, que após o acidente a gente vai lá e tenta corrigir aquele defeito na via, né, o IREP tem uma metodologia que é preventiva, né? Pela imagem, pela característica da rodovia, você já identifica possíveis riscos que poderão ocorrer acidentes e, consequentemente, vítimas. E, para essas possíveis falhas, a gente cria contramedidas e precifica essas contramedidas. Algumas contramedidas são simples, outras são mais caras, né? Depende muito da característica da via. E, com isso, a gente monta uma proposta de plano de investimento. Então, com essa fotografia que nós teremos, a gente vai conseguir saber, com pouco investimento, o quanto que eu consigo melhorar e salvar vida. Às vezes, com muito investimento, vai ser necessário muito investimento, mas também é uma forma de fazer uma análise de benefício-custo, né? E os estudos, né, comprovam, né? O Júlio está aqui para não me deixar mentir, né? Os estudos comprovam que a viabilidade é muito alta, né? Assim, é muito viável você aplicar uma ação preventiva na rodovia para evitar um acidente fatal. Perfeito. Eu vou aproveitar a sua deixa para passar para o Roger. De que forma que a ANTT vem incorporando a tecnologia do IREP nos seus contratos? Boa tarde. Primeiro, agradecer ao convite, né, para poder participar dessa mesa. Pegando o gancho no que o Dr. Luiz Guilherme falou, né, como ele falou, em 2017, começou a ser inserido o projeto do IREP nas futuras concessões que estavam em estudo pelo IFC. O IFC é o braço de projetos do Banco Mundial, que é uma das entidades que incentiva o projeto do IREP no mundo. Então, todos os projetos que foram estruturados daquele momento em diante, que tinham o IFC como estruturador do projeto, já incluíram essa tecnologia. A primeira concessão que foi assinada utilizando o IREP foi a Ecovia do Araguaia, a BR-153.
Depois dessa primeira concessão, hoje, a gente já tem mais dois contratos assinados, um com a concessionária já atuando, né, no segmento rodoviário, que é a Dutra, a rodovia Dutra, e a BR-101 Rio-Santos, que é a CCR Rio-São Paulo. E acabamos de assinar o contrato do projeto da da antiga CRT, né, Rio-Teresópolis, Governador Valadares, hoje Rio-Minas, né, Rio-Minas, que está em processo de arrolamento. Todas essas rodovias já compõem, a que está mais adiantada é a Ecovias do Araguaia, né. A previsão que existe, né, eu acho que até um determinado momento, eu acho que foi um pouco a tua pergunta, a classificação é por estrelas. Quanto maior o número de estrelas do segmento, né, variando de 1 a 5, quanto maior o número de estrelas do segmento, mais seguro ele é, menos risco ele apresenta para o usuário da rodovia. Então, e o menor número de estrelas é um segmento ou um ponto de rodovia que tem uma possibilidade de acidentes maior. Então, ao final dos trabalhos iniciais desses contratos, eles têm que apresentar pelo menos uma quantidade mínima de 2 estrelas em 90% do sistema rodoviário, que ainda é baixo para dentro do conceito do programa. Ao final do período de recuperação, que seria o 5º ano do contrato, ele já tem que apresentar pelo menos 3 estrelas. E à medida que foram sendo executadas as obras de ampliação, nos trechos que forem efetivamente sofrerem ampliação de capacidade, ele tem que ter 4 estrelas. A busca pela 5ª estrela vai ser ao longo da construção do contrato em revisões quinquenais que vão ser apresentadas para o usuário. Importante dizer que essa classificação de estrela, né, 2, 3, 4, ela é para o ocupante do veículo, porque o IRAP ele abre em várias possibilidades para o pedestre, para o ciclista, ele tem outras possibilidades de análise. A análise esse parâmetro de PER, né, do Programa de Exploração da Rodovia, ele é baseado para o ocupante ocupante do veículo. Na sequência dos projetos que estão sendo estruturados, que seriam os lotes do Paraná, a BR-381, a Rio Belo Horizonte, né, a BR-040, Rio Belo Horizonte, todos esses projetos já estão incorporando a utilização do IRAP na parte de levantamento e segurança viária. E também, eu acho que um ponto importante de falar, a gente está deixando uma brecha no RCR da NTT para poder incluir, né, esse tipo de levantamento na parte de segurança viária, numa verba de segurança viária. O RCR vai sair está sendo discutido nesse sentido, na intenção de poder fazer os levantamentos nos contratos antigos, né, nos contratos já existentes na NTT, para que eles possam se adequar ao mesmo desenho dos contratos que estão sendo estruturados hoje. Haverá uma adaptação, então, dos contratos que já Exatamente. Vou passar para o Igor agora. Queria saber qual é a avaliação do setor privado sobre o IRAP e quais os desafios para a implantação desse programa, desse modelo. Primeiramente, boa tarde e agradeço aí pelo convite de estar participando dessa mesa aqui, né, com esses debatedores. Com relação antes até mesmo de falar do IRAP, né, a segurança viária ele é um dos principais pilares aí do programa de concessões rodoviárias do país e eu vejo com muito orgulho o sucesso que nós estamos obtendo no setor, em que as rodovias aí privadas são as mais seguras do país. E nessa direção, eu vejo que o IRAP ele vem para contribuir, para que a gente possa agora, de uma maneira mais, digamos, estruturada, conseguir planejar com base em critérios objetivos, claros e, de certo modo, simples, quais objetivos queremos alcançar dentro desses programas. Uma vez que teremos condições, como já foi dito aqui, nosso próprio diretor aqui do DENIT, temos condições de debater e discutir isso com o planejamento desse programa de concessão, desses projetos, estabelecendo prioridades e metas a serem alcançadas que vão salvar vidas dentro do programa. Como desafio, por mais que seja uma metodologia que possui ferramentas já, se não me engano, desde 2006, né, já temos mais de quase 16 anos aí de metodologia. No Brasil, ainda no setor de concessões, eu vejo que ela ainda está se iniciando,
Vimos agora pelos exemplos que nós temos somente 3 concessões com essa obrigação de realizar esses estudos, e agora que nós estamos começando a, de fato, ter um contato com a metodologia e, de fato, conhecer. Então, vejo que o desafio, nesse primeiro momento, se pauta muito no amadurecimento desse conhecimento, na consolidação desse conhecimento, e, inclusive, também na criação de um corpo técnico que permita a gente fazer, acho que, levantamentos consistentes e que gerar relatórios que permitam, de fato, uma avaliação dessa condição dessa infraestrutura das nossas rodovias. Existe algum custo envolvido nesse levantamento, ainda em relação à empresa? Sim, existe um custo, né? O levantamento ele passa por algumas etapas, né? Ele passa por uma etapa de levantamento da condição da infraestrutura rodoviária em campo. Isso é feito com um veículo, com câmeras e sensores para poder levantar esses parâmetros. Depois ele passa por uma fase de codificação, e após essa fase de codificação será realizado um relatório que vai ter a classificação de todos os segmentos da rodovia pela metodologia de estrelas, com base também na ótica que está sendo proposta aquele levantamento, né? Existem 4 óticas que podem ser realizadas, né? Motociclista, motorista, pedestre e ciclista. E com isso ele gerará essa classificação e um plano de investimento, de contramedidas para o atingimento de alguma meta que está proposta naquele projeto. Então, todo esse trabalho, ele exige mão de obra, exige recurso, ele tem um custo para ser realizado. Queria passar para o Roger, só para tentar entender um pouquinho melhor como funciona essa dinâmica, né? Porque assim, a metodologia ela vai te dar um mapa, né, do investimento que vai ser preciso ser feito naquela rodovia, né? Como que isso vai para o contrato? Porque não dá para você fechar o contrato sem saber exatamente do levantamento. Se o levantamento é prévio, como que é feito exatamente isso? Perdão. Nos segmentos onde já tem uma previsão de execução de obras de ampliação de capacidade, estas obras, o projeto dessas obras já deve levar a metodologia em conta. Então, não existe o reequilíbrio nas obras que já estão previstas dentro do PER, de serem incluídas, de estarem já dentro do projeto. Então, porque entende-se que, ao desenvolver o projeto, ele já deve levar em consideração a metodologia. Nos segmentos que não têm uma previsão de ampliação de capacidade, aí sim, a demanda, né, a necessidade de serviços, de intervenções, deve ser levantada pela concessionária e ela vai ser analisada pela agência no intuito de se fazer, aí sim, uma revisão extraordinária, um reequilíbrio do contrato para a inclusão dessa adequação nos trechos. No caso dos segmentos antigos, dos contratos antigos que não têm essa previsão, a ideia é usar uma verba já existente de segurança viária para se fazer o levantamento, e aí, de acordo com as necessidades levantadas pelo IRAP, aí aquelas intervenções serão equilibradas e incluídas no contrato. Perfeito. Luiz, eu queria saber o seguinte, assim, numa segunda rodada agora. Vocês fecharam o contrato, acho que em 19, não foi isso? Foi em 19, né, que começaram a fechar os contratos com o IRAP, né? Existia uma meta quando vocês fecharam, e por que o IRAP? Era porque é o maior que já monitora mais de 100 rodovias? Existia alguma outra referência? O que o departamento estava pensando quando fechou essa parceria, exatamente? Eu acredito que a escolha da gente fazer uma aproximação com a IRAP, ela foi muito pautada até pela experiência que nós tivemos na década de 80, quando o DNR trouxe o IRI, né, que é o Índice de Regularidade Longitudinal, e que é um IRI, que é um índice globalizado, né? Todo mundo, todos os países que tratam de rodovia conhecem esse parâmetro, então é fácil de você interpretar esse número estando longe, né, do país. Então é a mesma inteligência, né? A gente vai ter um código, né, uma classificação que qualquer estrangeiro, qualquer, né, entidade internacional vai entender em que estágio o país, nas suas rodovias federais, está em relação à segurança viária. A ótica foi muito no sentido da gente criar um projeto, um programa precificado, né, e que vai estimar até quantas vidas serão salvas, a gente vai chegar nesse patamar,
até para mostrar para, às vezes, bancos de fomento, né, internacionais, que tem uma visão que fala assim, pô, esse é um projeto bacana, vale a pena a gente investir, emprestar, né, ou fomentar a aplicação do investimento do CAPEX necessário para salvar vidas. Então, é no intuito até de internacionalizar o resultado para que a gente consiga captar recursos para implementar a política, né? E, claro, também deixar até a política pública no país, né, clara, né, de que o alcance, né, que a gente poderá ter com a aplicação da metodologia. Então, foi nesse intuito, né, da gente conseguir globalizar essa informação de que no país, no Brasil, nós temos o mesmo conceito que está sendo aplicado em mais de 100 países, né? Então, fica fácil da gente discutir isso com diferentes entidades. Então, esse foi um dos grandes objetivos da gente fazer uma parceria com a AREP. Inclusive, o DENIT ele fez uma contratação específica com a AREP diretamente para fazer a capacitação dos seus servidores. Hoje a gente tem, se não me engano, 10 servidores fazendo um curso de capacitação muito específico do AREP para que possam eles, posteriormente, né, após a capacitação, serem também, digamos assim, técnicos que vão criticar e analisar, digamos assim, levantamentos de outras entidades, às vezes dos estados, às vezes dos municípios. Nós teremos capacidade de fazer, digamos assim, uma avaliação do que está sendo feito em outros estados. Então, esse é o intuito do Brasil Rep, né, da gente centralizar um processo, né, junto com diferentes entidades, junto com a NTT, junto com estados e municípios, para que a gente consiga cada vez mais fomentar o uso da metodologia e, no fundo, salvar vidas. Júlio, com base na sua experiência, assim, você poderia contar um pouco quais foram os resultados práticos do IRAP em outros países, em termos de redução de acidentes, melhoria de qualidade das vias, e quais são as perspectivas para o Brasil? Em quanto tempo você acha que é possível melhorar as condições das nossas rodovias, em termos de segurança, especialmente, com a aplicação dessa metodologia? Eu acho que aqui no Brasil, como falou Luiz Guilherme, era necessário ter uma forma, uma métrica, para poder realmente medir quais eram os níveis de segurança viária dos trechos de rodovias. Eu me lembro uma das primeiras conversas que a gente teve com Luiz Guilherme, me falou, olha, talvez já estamos fazendo muita coisa no setor privado e público, mas a gente não tem como medir isso. Não sabemos se esse trecho de rodovia é melhor ou é pior que esse outro, se essa rodovia de aqui está melhor ou está pior que essa outra. Essa era uma coisa. Segundo, que se você não consegue medir, se não tem uma métrica objetiva, com um número, com uma classificação por estrela, nesse caso, você dificilmente vai poder estabelecer metas no futuro. Então, se agora eu sei que esse trecho de rodovia tem um nível de segurança viária X, com isso eu vou poder saber se em 3 anos mais, 5 anos mais ou 10 anos mais, vou poder alcançar um patamar Y. Se você não tem como medir isso, é impossível que você possa planejar. Terceiro lugar, a metodologia permite planejar com uma visão de custo-benefício, onde você vai poder fazer um investimento de X reais que vão ter no futuro um retorno desse investimento de Y reais claro, não em dinheiro vivo, né? Mas em vidas salvas. Então, eu acho que a metodologia ainda, como se falou aqui anteriormente, está um pouco no começo. Precisamos ainda muito treinamento, precisamos mais pessoal que possa ter a capacidade de aplicar essa metodologia. Eu quero dizer que o uso de software do IRAP, que se chama Vida, é um software gratuito, não se cobra pelo uso do software, é como um Facebook, como um Gmail, é um software que fica na internet, e a gente simplesmente, como falei anteriormente, queremos ser uma instituição garantidora de que as empresas de engenharia e os profissionais que estão aplicando essa metodologia aplicam ela com o mesmo padrão internacional de outros países. Então, finalmente, o que nós fazemos é simplesmente aplicar uma métrica que permite medir o nível de segurança viária da infraestrutura. Isso é muito importante também señalar, porque se vamos falar de segurança viária, são vários fatores que influem na segurança viária, né? O comportamento humano é fundamental, o parque vehicular
também é fundamental. E a terceira pata da mesa, né, seria a infraestrutura. Então, com essa métrica, vamos a conseguir, no Brasil, saber exatamente, ter uma fotografia de como está a segurança viária dos distintos trechos, quais são os níveis de investimento que precisamos para melhorar e qual patamar poderíamos alcançar. Uma última coisa que queria comentar aí, que se comentou anteriormente. Em linhas gerais, alcançar 5 estrelas é um patamar bem difícil e que muito poucos países têm, que praticamente não é tão necessário. A IRAP é uma instituição que é britânica, tem a sede em Inglaterra, e mesmo na Inglaterra, que é um país um pouco mais desenvolvido que nossos países da América Latina, né? Não todas as rodovias têm 5 estrelas, não é necessário. A gente estabeleceu, finalmente, com uma parceria com Nações Unidas, com a Organização Mundial de Saúde, que um patamar de mínimo 3 estrelas é um patamar que brinda mínimo de segurança viária para os usuários das rodovias. Roger, se eu me lembro corretamente, 3 estrelas é 4 anos, 5 anos, não é isso? 3 estrelas é o final do período de recuperação do pavimento, 5 anos. Perfeito. Aproveitando, você percebe interesse das empresas na adaptação desses contratos para essa metodologia, sob essa ótica de você alocar melhor o seu capital? A gente ainda não... O RCR ainda está sendo desenvolvido, né? Isso está incluído, inclusive, né? O IRAP está incluído, inclusive, na RCR, não? O IRAP ele não é específico dentro do RCR, como é citado como um programa dentro do RCR. A ideia do RCR é buscar as melhorias de segurança viária, a modernização dos contratos, né? É buscar, dentro de mecanismos, a modernização dos contratos. Então, existe uma ideia da agência de se fazer a modernização desses contratos usando a mesma tecnologia, a mesma política que a gente estiver usando nos contratos mais novos. No caso de segurança viária, de levantamento de segurança viária, inspeções, seria através da metodologia do IRAP. Vou aproveitar e fazer uma última pergunta para o Igor. Me ocorre aqui, ouvindo vocês falarem, que é possível que a metodologia te traga um mapa de investimento muito diferente daquele que a concessionária elaborou quando fez um lance numa concessão, por exemplo, né? Existe algum tipo de resistência a essa metodologia ou pode, inclusive, ser mais vantajoso para a concessionária aderir a esse modelo, já que ela vai te apontar quais são os pontos que mais precisam de investimento? E provavelmente, imagino, me corrijam se eu estiver enganado, com a melhor metodologia, a melhor solução para você aprimorar aquele trecho, o serviço, algum aspecto que melhore o nível de segurança. Assim, como até comentei, né, nós estamos em uma fase muito embrionária dentro do setor de concessões com relação à aplicação da metodologia. Mas quais são as primeiras percepções que nós temos, né, aqui, até para o início já dos estudos realizados aqui para algumas concessionárias, é que nós já temos um arcabouço normativo e técnico que e dentro também da concepção dos projetos de concessões, que já estão lá nas suas obrigações originárias, que eles são suficientes para o alcance de metas que estão sendo propostas, né? Quando a gente fala num olhar de meta, por exemplo, de 3 estrelas, sobre a ótica do motorista. Porém, ela traz agora, talvez, acho que uma ferramenta adicional que nos permite, em algum momento, endereçar melhor esses investimentos e, em contrapartida, também debater a não necessidade de realização de investimentos que estão previstos. A gente pode, de uma maneira estruturada, de uma maneira técnica e científica, em cima de uma metodologia internacionalmente reconhecida, dialogar nesse aspecto, né, de sempre manter um equilíbrio dentro dos contratos de concessão, garantindo o que nós queremos no final, que a rodovia seja segura e que ela alcance essas metas de 3 estrelas. Então, eu vejo que não é, nesse momento, um ponto de preocupação. Acho que a gente, de fato, precisamos amadurecer, enxergamos que o ambiente é favorável, que a agência está muito ao nosso lado, no sentido de recepcionar essas conversas, de crescer junto conosco no conhecimento da metodologia.
Só complementar um ponto que eu acho que é importante para concessionárias, e aí usando, de novo, um gancho do Luiz Guilherme, em nenhum ambiente é mais importante você ter um bom ambiente de financiabilidade dos projetos, de buscar recursos no exterior para poder executar o projeto. Então, um projeto que tem uma concessionária, uma SPE, que tem um bom trabalho de compliance, que tem um bom programa de ESG, ele vai buscar recursos de forma mais fácil do que uma que não tenha. Então, o fato de você usar o IRAP como uma métrica e você ter um bom projeto de segurança viária, ele ajuda na financiabilidade desse projeto, em vender o projeto no exterior e buscar mais recursos para esse projeto. Então, acho que é um ponto muito importante para o mercado de concessionárias, é exatamente a utilização de um programa que tem um referencial mundial. Então, assim, você buscar essa excelência nas nossas concessionárias é muito importante. Perfeito. O nosso tempo acho que está quase acabando. Só queria uma curiosidade, Júlio. Quem é a campeã que tem 5 estrelas? Quem tem 5 estrelas? Quem é em termos de país ou em termos de rodovia? Não sei. Quem é o campeão hoje que tem 5 estrelas? Os melhores? Sim. Os países mais desenvolvidos, né? Austrália, por exemplo, tem níveis bastante altos de segurança viária. Inclusive, a Austrália também está separado por estados, como o Brasil. Por exemplo, o estado de Queensland tem estabelecido metas específicas de segurança viária baseado na metodologia do IRAP e tem alcançado patamar bastante alto. Outros países da Europa também, basicamente Europa, Austrália, Nova Zelândia, são os países que estão com um nível mais alto. Que falando de como alcançar esse nível, são medidas simples. Não estamos falando de medidas que têm custos muito altos, são medidas altamente custo-efectivas, que você, com pouco investimento, consigue obter resultados bastante altos em termos de salvar vidas e feridos graves. Perfeito, acho que o nosso tempo estourou. Queria agradecer muitíssimo a participação de vocês. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado.